Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo? Lembrando do nosso compromisso, né? Esse compromisso que é um compromisso de amor. Para você que está aqui assistindo os vídeos, eu peço para você curtir, comentar, deixa o seu olá, conta para mim, né? Se ouviu a palavra, como que foi, manda para alguém esse vídeo, né? Ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus e eu serei para sempre grata a você, que você vai estar me ajudando muito, curtindo, compartilhando, se inscreva e comente, deixa o seu coraçãozinho aí, né? Que nem diz o outro, um sinal de fumaça, mudou, né? O sinal de fumaça, mas é para dizer eu estive aqui, porque senão eu não sei, não tem como eu saber, né? Que você esteve aqui. Deixa o seu comentário, tá bom? Deus abençoe. Então vamos lá para a sequência do vídeo, do assunto que nós estamos falando sobre o coração, sobre guardar o coração, guardar as suas emoções, né? Porque é tão interessante que quando a Bíblia ela fala do coração, ela não está falando do coração o nosso órgão, que é, né, um músculo, que a função dele é bombear sangue para todo o corpo, né? Não é o coração a peça, né? O órgão, é o coração. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando das nossas emoções. Eu acho até muito interessante que Paulo ele vai falar muito sobre essa questão para fazer a gente entender como que funciona a questão das nossas emoções, mas ele usa a linguagem, Paulo ele usa a linguagem carne e espírito. Quando ele fala carne, ele está falando das nossas emoções. Quando ele fala carne, ele está falando do coração. Então, são os desejos, né? O sentimento do ser humano. Então, a luta da carne contra o espírito, que está falando lá em Gálatas 5. Quer ver? Até nem era para eu... Não era esse o primeiro versículo que eu ia falar, mas... Então é. Lá, ó, Gálatas 5... que ele vai falar ali o 5:16 ali, ele começa a falar aqui nessa Bíblia, que as Bíblias elas mudam um pouquinho, né? Às vezes tem uma que tá dando destaque para um versículo, outra aqui no 16 em cima fala vida pelo Espírito. E é muito interessante esse texto de Paulo, porque ele vai falar justamente para a gente entender que se você conhece Jesus, se você quer ter talvez você não vai na igreja, né? Não é uma pessoa religiosa, você é alguém que você não congrega em nenhum lugar, você nem gosta de ir na igreja, mas assim, você tem curiosidade de saber como que você pode ter o controle das suas emoções? Hoje em dia é muito real o ensino que faz com que você tenha consciência das suas ações. Consciência. Então você pode ser uma pessoa que você vai ler, tem tanto livro, tem tanto autor bom, tem tanto coaching, tem tanto... quer ver, ó, tem o Thiago Brunet, que eu gosto muito, que ele fala muito sobre, né, a identidade, ele fala sobre destino, né, sobre a sabedoria, ele fala muito. Aí tem, quer ver, o Paulo Vieira, que ele é um coaching, é completo, assim, o conteúdo dele é maravilhoso. Tem os livros dele que eu li semana passada, eu li 2 livros, ouvi, né, com audiobook.
o poder da autorresponsabilidade e o poder da ação. Leia para você ver como ele é poderoso. Ele traz assim a consciência de você entender que nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Não é sobre o outro, é sobre você. Mas aí quando a gente vem para a palavra de Deus, que eu acho assim tremendo, maravilhoso, e quando eu vejo Paulo ensinando aqui, ó, porque ele começa a dizer aqui no 16, ele fala assim, ó, por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne, quais são os desejos da carne? Aí a gente vai lá no 19. Ora, as obras da carne, elas são manifestas. Como que a gente vai saber qual que é a vontade da nossa emoção, do nosso coração, da nossa carninha sem vergonha? Olha o que diz aqui, ó. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Não tá tudo isso na nossa emoção? Discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, que são tudo confusão, grupinho, panelinha, né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo diz, eu vos adverto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Não tem como alguém dizer assim, ai, você conhece alguém que tipo assim, ai, ela é tão doce, ela é... Olha, pense numa pessoa paciente, uma pessoa amorosa, uma pessoa... E que ela não seja cheia de Jesus. Eu não consigo lembrar de ninguém. Se você consegue, isso é raridade. Me conte aí nos comentários. Deixa aí, fala aí de alguém que é totalmente cheia dessas qualidades do Espírito, fruto do Espírito, e que não conheça Jesus. Eu não conheço. Por quê? Porque a pessoa ela pode até ser boazinha em determinados momentos, né? Uma coisa que é muito fácil é a gente ser boazinha com os de fora, né? Mas aqueles que realmente convivem com a gente é que põe à prova essas verdadeiras qualidades. Então, gente, não é fácil. Eu preciso confessar para vocês que não é fácil. E que talvez alguém perfeito, quando eu falo que alguém seja cheio, é cheio no sentido de que ela já é diferente. Ela é uma pessoa diferente. Mas perfeita mesmo, só Jesus. E o que foi que fizeram com ele? Crucificaram, né? Mas isso não pode ser uma desculpa. Porque o que eu vejo as pessoas fazendo? As pessoas dizem assim, ah, mas é muito difícil, pastora. Imagina, quem? Ah, é muito difícil. E aí vai se agarrar na desculpa e não vai se esforçar para ser e fazer? E é tão interessante que Paulo ele está dizendo aqui assim, ó, para viver no Espírito, porque daí você não satisfaz a vontade da carne. Então, existe um jeito da gente controlar a nossa carne, as nossas emoções, para ela não pender para o pecado, porque você viu aqui que fala, são manifestas imoralidade sexual, orgia, tudo quanto é tipo, tudo que envolve o sexo. E o que a gente vê hoje, gente? A gente vê hoje as pessoas brigando escancaradamente por uma vida promíscua, para ter uma vida de pecado.
afirmando que eu posso ser o que eu quero, não sei o que. Tudo bem. As pessoas podem ser, pode, é verdade. Quem que consegue impedir uma pessoa se ela decide que ela quer voar? Ninguém, não é verdade? Ela vai dar um jeito, ela vai voar. Nem que seja de avião, de paraquedas, tem tantos meios hoje em dia, né? Se a pessoa coloca na cabeça, ela determina que ela vai fazer, ela vai fazer. Agora, se você quer ter uma vida, dizer que você é crente, dizer que você conhece Jesus e você querer justificar o pecado, sabe? Ai, a carne é fraca. A palavra tem mesmo um texto que diz, né? Que o espírito, ele está sempre pronto, mas a carne é fraca. E esse texto não está te dando uma deixa para você pecar e justificar com esse versículo. Ele está relatando que quem é forte? O espírito, a carne é fraca. É por isso que você tem que estar fortalecida no espírito. E como que você se fortalece no espírito? Lendo, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando. Você já viu crente que não jejua? E ele quer vencer o pecado. Nós temos estratégias, nós temos meios, nós temos maneiras de nos capacitar e fortalecer e buscar a Deus. Gente, é tão interessante que tudo nessa vida é baseado numa regra, num princípio, numa fórmula, um método, não é? Você não está acostumado a ouvir por aí? Porque assim, porque você vai ser coach, você vai estudar, então você vai aprender um método, então você precisa ter uma disciplina, você precisa não sei o que, tá? Olha as pessoas de outras religiões, elas também têm o jeito delas. O dia lá do santo tal que faz não sei o quê. E quando você vê a pessoa lá, a pessoa está dedicada, e seja qual for a religião. Agora, aquele que se diz crente, cristão, ele quer ser crente, ele quer ser cristão, mas ele só quer ser porque ele precisa fazer parte de uma tribo, e a tribo onde ele mais se identifica é a igreja, mas ele não quer renúncia de pecado. Gente, é tão fácil hoje a gente ser crente dentro da igreja. Só dentro da igreja é muito fácil. Sabe onde que está o maior desafio da gente como um cristão? É no dia a dia. Quem você é na escola, quem você é na rua, com os amigos, no shopping, né? Que daí dá uma impressão na rua, no shopping, que o pai não tá vendo, a mãe não tá vendo. Ainda que você esteja num lugar super secreto, beijando na boca, praticando pecado, e você realmente aquilo foi bolado e para que ninguém saiba, deixa eu te dizer uma coisa. Existe o olho de Deus sobre a terra e ele tudo vê. Não existe lugar nesse mundo que a gente possa ir que ele não veja. E isso é que é mais importante. Não é o que o teu pai, a tua mãe acha de você, o que os seus amigos acham de você, porque hoje em dia as pessoas estão preocupadas, né? A gente tá falando aqui de guardar o coração, guardar as emoções, a gente percebe os jovens, né? Os seres humanos, tudo numa corrida para ganhar a atenção das pessoas e estar em primeiro lugar, e para isso elas são capazes de fazer qualquer coisa. A gente vê os absurdos que o ser humano é capaz de se submeter para ter fama, para ter sucesso, para ter... Sabe? E hoje em dia eu vou te dizer que parece que existe uma coisa assim... Tá tudo virado, gente. Tá tudo mudado. Quanto mais promíscuo, quanto mais depravado, quanto mais famoso é. E é isso que tem ganhado o coração e a mente e a expectativa das pessoas. Ai, quantos milhões de seguidores tem? Aí a pessoa vai lá e vê o que o outro está fazendo e vai querer fazer igual. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas, é fato, mas existe um limite, não é verdade?
Você é capaz de tudo para conseguir like, para conseguir seguidor? Isso é o que o mundo está trazendo para a vida das pessoas. E aí o que nós vemos? As pessoas estão adoecendo porque elas criam uma expectativa no coração. Ai, meu Deus, me perdoem pela tosse. Elas criam uma expectativa no coração que a todo custo é isso que elas querem quando elas começam a receber dislike, a ver os comentários negativos e tudo mais. Quanto, gente? Já foi para televisão fato de pessoas que cometeram suicídio porque começaram a receber comentário negativo em relação àquilo que ele estava mostrando. Então a gente percebe que a sociedade, que esses jovens, que as pessoas, elas não têm uma estrutura emocional. Aonde está enraizado o teu coração? É muito perigoso essa exposição. É uma coisa boa, que se a pessoa sabe usar aquilo para o bem, é muito bom, mas é muito perigoso. E aí eu me lembro daquelas crianças com 3 anos de idade decidindo o que comer, o que vestir, onde vai, o que tal. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que veio e falou para mim que o filho de 5, 6 anos era ele que escolhia o carro que o pai ia comprar. Você já parou para pensar nisso? O poder que esse pai dava para essa criança era ele que dizia: esse carro eu não gostei, eu quero andar com esse carro. E o pai ia lá na hora de comprar, era a criança que escolhia o carro. Gente, isso é muito absurdo, isso é surreal. O que vai ser dessa criança? Porque assim, se o pai não tem domínio sobre ela enquanto ela é pequenininha, quem foi que disse que você vai ter domínio sobre ela quando ela for adolescente e jovem? Gente, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. A gente precisa buscar na palavra. Eu quero que você leia Gálatas, tá? O Gálatas 5 ali. Para você ver o que Paulo está falando sobre esse controle, sobre esse equilíbrio. A gente podia usar só esse versículo e ficar aqui falando o dia todo sobre esse versículo, mas eu quero ler alguns outros para vocês verem o que fala. Olha aqui, ó, esse versículo eu costumo dizer que ele está atrelado a essa ansiedade de hoje, né? As pessoas ansiosas, com depressão. Olha o que Filipenses 4, 6, 7 vai dizer. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês. O coração e a mente está ligado, né? Aonde? Em Cristo Jesus. Então as pessoas... Gente, é tão triste quando eu percebo pessoas indo para as redes sociais justificar a sua dor. E essa pessoa, ela conhece Jesus. E aí ela tira os prints lá dos textos dizendo, olha, porque quem tem ansiedade sofre isso, sofre aquilo, porque a busca dessa pessoa está por querer a atenção, o amor e o cuidado de alguém. Mas por querer chamar essa atenção, porque ela não é amada, ela não é respeitada. E quando ela acreditou que esse caminho vai dar certo, ela vai conseguir chamar a atenção de alguém. E talvez essa mesma pessoa, ela não consegue se manter num relacionamento. E ela não sabe por que ela não consegue se manter num relacionamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem que quer casar com uma pessoa doente? Quem que quer morar com uma pessoa problemática doente? Então, às vezes, o conjunto de desejos e sonhos e projetos, ele não está dando certo. A pessoa trabalha, a pessoa faz e busca e ela não é feliz, mas ela não consegue perceber que ela precisa curar as suas emoções. Ela precisa de saúde emocional.
para não estar doente. Olha, Filipenses dá a receita para você. E eu quero que você fique com essa palavra no teu coração hoje, tá bom? Nós vamos encerrar essa palavra sobre o coração. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Muito assunto, muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero assim, ó, que se você se identificou com qualquer coisa que foi falada aqui e você acredita que você quer ajuda, você precisa de ajuda, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Pode entrar em contato comigo, vou deixar meu número salvo aí na descrição do vídeo e você pode falar comigo. Nós vamos conversar. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.